Olá, esse é mais um Sim e Não na Web e hoje nós estamos aqui na bancada para comentar os assuntos políticos com Lúcio Pinheiro, que é o repórter de política do jornal A Crítica. Seja bem-vindo, Lúcio. Obrigado. Lúcio, as declarações públicas de políticos locais mostram que o processo da eleição eleitoral está deflagrado realmente, começou a esquentar a política em relação a esta eleição e a briga é de peixe grande, né? É verdade, e começou pelo maior peixe grande no estado, que é o governador do Amazonas, Omar Aziz, que não gostou do que leu ou ouviu sobre o modo como está liderando ou comandando seu grupo político no estado, né? Em Iranduba, em um evento em Iranduba, ele deu um recado e disse que o recado estava dado, que abaixo de Deus a liderança aqui no Amazonas é dele e que ele não está à sombra de ninguém e que tem liderança e força suficiente para comandar o estado e até para definir quem vai ser o candidato do PSD, partido que ele lidera, à prefeitura de Manaus. Agora, essa atitude do governador, ela está relacionada a uma reação, na verdade, de várias atitudes do senador Eduardo Braga que não tem agradado o Omar Aziz. A última foi em relação a uma certa, digamos, uma cobrança, né? Uma cobrança de fatura em relação às eleições passadas, em que Eduardo Braga deu declarações à imprensa dizendo que espera sim que Omar o apoie nesta eleição, dizendo que já apoiou ele em 2010 e em 2008. E você falou que o senador Eduardo Braga hoje ele voltou a repetir a mesma coisa, né? Ele reforçou novamente que o governador Omar Aziz tem todo o direito de escolher o seu candidato em Manaus, mas lembrou que espera contar com a participação, com a aliança do governador Omar Aziz, já que ele o ajudou, o apoiou em 2010 e em 2008. Então aí ele cobra a fatura de fato, já que ele lembra ao governador o caminho que ele percorreu até chegar ao Palácio do Governo do Amazonas, né? Agora, esse clima de antipatia entre os dois sempre ficou velado, na verdade, porque nos bastidores do grupo político deles, inclusive de políticos, sempre respingaram informações de que o clima entre eles era sempre tenso. Chegaram, inclusive, a afirmar que os dois se detestavam e que se aturavam por conta dos arranjos, das necessidades políticas de se manter as aparências, né? Volta e meia, isso fica claro. É verdade. Inclusive na saída do encontro do PMDB, que foi na sexta-feira, né, Lúcio? Você estava lá, cobriu o evento. O PMDB preparou toda uma recepção ilustre para o governador Omar Aziz. Na saída, ele falou uma frase que não agradou o senador Eduardo Braga. O governador, quando foi questionado por jornalistas se aquele cenário todo montado ali pelo ex-governador Eduardo Braga, se aquilo ali já eliminaria qualquer alternativa ou condição de o governador Omar Aziz apoiar o prefeito Amazonino Mendes, que hoje é desafeto do senador Eduardo Braga, o governador ele disse que não descartava uma aliança com o prefeito Amazonino Mendes. Disse que nesse momento conversa com todo mundo e na ocasião lembrou até que naquele mesmo dia tinha conversado longamente por telefone com o prefeito Amazonino Mendes. E o tema é justamente um dos assuntos que vão dominar essa campanha em Manaus, que é a questão do abastecimento de água na cidade. E não foi a primeira vez que ele falou que não descartava o apoio ao PDT. Em outras oportunidades, declarou a mesma coisa e em algum momento até declarou que tinha compromisso com o senador Eduardo Braga, mas não com quem ele indicasse. E a fatura que o Braga está cobrando nesse momento, senador, na entrevista que ele deu para você, é que apoie o grupo político, considerando que ele não está certo mesmo a vinda dele como candidato a prefeito. Exato. Agora, esses detalhes da política mostram que ele está muito em cima, né, a definição de quem será o candidato desse grupo político. Então, os ânimos realmente estão acirrados e as possibilidades são grandes aí de decisão de quem vai ser o candidato desse grupo político, né? É isso mesmo. Só os próximos capítulos dessas brigas é que vão revelar como é que isso se dá. Agora são muitos interesses em jogo, são muitas questões, muitas alianças passadas que também a gente não pode ter a certeza que vão ser rasgadas assim por conta de declarações trocadas por meio da imprensa. O próprio governador disse que acha muito difícil ele não
estar junto com a aliança que o ajudou a chegar ao governo em 2010 nessa eleição. Ele declarou isso também. Na verdade, essas declarações essa troca de declarações ríspidas, né, entre o governador Omar Aziz e o senador Eduardo Braga mostra realmente, torna público essa antipatia entre ambos e uma certa medição de forças, né? É verdade, que agora ambos estão na mesma igualdade de liderança, de condições de poder, com várias prefeituras no interior do estado. E aqui em Manaus também o governador, ao assumir o cargo, ele ficou com a maior bancada na Assembleia, e isso agora, a questão toda é agora para saber quem comanda esse grupo. E ele é o governador do estado. É verdade. Né? Agora, Lúcio, nessa viagem aí a Iranduba, aconteceu uma questão inusitada, se não engraçada, né? Eu vou até ler aqui como é que a gente recebeu o release, né? A comitiva do governador, que esteve ontem em Iranduba, teve o seguinte roteiro: inauguração do complexo desportivo Muhammad Aziz, na Avenida Amazonino Mendes. Em seguida, visitaram as obras da creche Nesme Aziz, que fica na rua Deputado Liberman Moreno. Acho que aí passaram por cima da Constituição, passaram por cima de lei federal e talvez daqui a poucos meses por cima de uma lei estadual, né? Que a Constituição proíbe o nome, no caso aí da primeira-dama, proíbe de gestores públicos, o nome de pessoas vivas a obras e serviços públicos, né? A Constituição também diz a mesma coisa e ameaça até o mandato e suspender os recursos, no caso federais, de obras que estejam sendo tocadas e que receberão o nome de pessoas públicas. E o mesmo pede em projeto de lei o deputado petista e da oposição na Assembleia, o José Ricardo, com um projeto que ele deu entrada em agosto do ano passado na Assembleia, que eu acho que ainda está parado até hoje, mas vai no mesmo sentido, que é vetar esse tipo de homenagem a figuras públicas vivas ainda, né? A lei sempre tentando formas de evitar a promoção a partir de obras públicas, de políticos, e eles sempre tentando buscar caminhos para evitar tentar pular esses obstáculos, né? O personalismo, ele tem um exemplo encravado na Assembleia Legislativa do Amazonas, que é onde tem um auditório chamado Deputado Belarmino Lins, que não é o deputado vivo, mas é o irmão dele, se eu não me engano. Então, que já foi, assim, algo muito comentado e contestado até hoje. Mas os exemplos se multiplicam no estado. Nós temos, acho que em Iranduba mesmo, uma estrada com o nome de Eduardo Braga e outros nomes. O próprio deputado, o ex-deputado Liberman Moreno, que é um dos pré-candidatos a prefeito na cidade. Na cidade de Iranduba. Se não ganhar a eleição, mas já tem um nome de rua. Já tem a sua homenagem ali. E no Tribunal de Justiça também, né, Lúcio? A sede do Tribunal de Justiça, a justiça que deveria aplicar, garantir que fosse aplicada a Constituição, o nome da sede do tribunal é Arnaldo Carpinteiro Pérez, o desembargador que presidia o tribunal no momento que ele foi inaugurado. É verdade. Pois é, então essas e outras informações dos bastidores da política você acompanha no seu jornal A Crítica e também no portal acritica.com.